52 milhões. Esse foi o número de visualizações que levou o Felca à Globo e catapultou a pauta da, entre aspas, adultização, que comoveu os nossos tão nobres governantes, motivando a ágil produção da chamada Lei Felca, ou oficialmente, o ECA Digital. E dá para entender, né? Crianças sendo expostas a predadores à plena luz do dia em plataformas digitais, adultos fazendo carreira em cima da exploração de menores. Tudo com a ajuda do algoritmo. A solução parecia óbvia. Alguém tem que pressionar ou obrigar as plataformas a rastrearem os perfis que exploram menores e aqueles que os procuram a fim de bani-los ou pelo menos dificultar esse tipo de ação. É claro, enquanto restringe, de alguma maneira, o acesso de menores a esse tipo de plataforma. Mas você já sabe como é que essa história terminou. Terminou com uma lei que obriga desenvolvedores de sistemas operacionais a implementar ferramentas de verificação de idade sob a ameaça de multas milionárias, o que levou a consequências que são, no mínimo, desagradáveis. Teve sistema operacional bloqueado no país, games que foram removidos do Brasil ou restritos, mas isso aí é só a ponta do iceberg. Quando a comoção começou na internet, a demografia que mais reclamou foi a dos jovens, mais especificamente a dos jovens gamers, e outros gamers não tão jovens assim, né? Tem um monte de velho que joga. Isso porque eles temeram ter seus jogos proibidos, bloqueados. O governo foi ágil em responder, dizendo que era para ficar tranquilo, pois a Lei Felca não proibia jogos online. E olha, eles até têm razão, porque a Lei Felca proíbe e restringe muito mais do que só os jogos online. Isso porque a lei exige que todos os sistemas operacionais de computadores, celulares e dispositivos similares implementem um sistema de verificação de idade que não dependa da autodeclaração. Ou seja, não pode ser aquele esquema de informar a data de nascimento. Precisa de uma verificação a mais. E isso normalmente leva à implementação da biometria facial baseada em inteligência artificial, com envio de documentos oficiais como RG, CPF e etc. E o problema, meus amigos, é o seguinte: nenhum console de videogame, mesmo os mais novos, que são, por padrão, feitos para se conectar à internet, possui um sistema operacional com esse tipo de recurso. Ora, na verdade, eles nem sequer costumam possuir câmeras com as quais seja possível fazer um escaneamento ou verificação biométrica. O que significa que, na prática, esses dispositivos, do jeito que são hoje, se tornam ilegais, ou no mínimo irregulares no Brasil, a não ser que adaptações técnicas muito específicas sejam feitas única e exclusivamente para atender aos nossos requisitos legais. Seguindo essa mesma lógica, dispositivos como celulares, tablets e computadores, cujos sistemas operacionais não possuem atualmente módulos de verificação de idade, também passam a operar fora da lei. E tem mais. Todo software disponível para download nesses sistemas que permita a comunicação entre usuários ou acesso a conteúdo potencialmente perigoso, como é o caso das redes sociais, aplicativos de mensagem e, é claro, os jogos online, passa a ser irregular. Isso se não implementar esse tipo de sistema em menos de 6 meses. Não é à toa que a Rockstar, a empresa que faz o GTA, bloqueou a venda dos seus jogos na sua loja oficial aqui no Brasil. O próprio LoL, League of Legends, foi classificado para maior de 18 anos, junto com vários outros jogos. E a Riot, que é a empresa que desenvolve esses jogos, afirmou que espera retornar às classificações indicativas originais até o começo do ano que vem. Isso se conseguir se adequar ao que está acontecendo aqui no país e aos novos requerimentos gerados pela Lei Felca. Só essa restrição aí já é capaz de gerar ao Brasil prejuízo na casa dos bilhões. Digo isso porque o setor de esportes no país, segundo estimativas, movimentou só em 2025 2,3 bilhões de reais, dentro de um mercado maior de games, que movimentou mais de 12 bi no mesmo ano. São milhares de empregos potencialmente afetados e vidas abaladas por conta de uma lei que é, no mínimo, imprudente. Isso para não dizer que é burra, né?
Para pegar um caso prático, vamos pegar a história do Arthur Medina, um trainee do time Fúria, que tem 13 anos e que, com a entrada do ECA, foi simplesmente impedido de continuar acessando o League of Legends, que era justamente o jogo que ele jogava e estava treinando para competir. Esse tipo de restrição, às vezes parece que é de propósito, né? O nosso presidente falou aí recentemente que games já mataram mais que a Segunda Guerra Mundial. Game ensinando a molecada a matar. Muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Aí meteu a taxa das brusinhas lá atrás, lembra? Aquela mesma que ferrou quem comprava hardware barato na China para jogar. E depois taxou também o hardware vendido aqui no país. É o governo mais anti-gamer do Brasil, né? E olha que lá em 2008, durante o outro governo Lula, já tinha rolado uma proibição que baniu o CS e o Bully aqui do Brasil. E ó, essa pressão toda aí não afeta só o setor de games não, como também afeta praticamente todo o setor que depende de alguma forma do uso de tecnologias, ou que tenha sido minimamente digitalizado. As empresas vão sofrer uma pressão real, quase uma extorsão estatal. Isso porque a lei exige uma tecnologia de verificação que o mercado, especialmente o mercado brasileiro, ainda não domina. E quem não conseguir implementar essa tecnologia pode levar uma multa que vai até 10% do seu faturamento ou até 50 milhões de reais. E para além da multa, o sujeito ainda pode ter a sua empresa proibida, banida do Brasil. E esse tipo de adaptação, evidentemente, vai gerar uma dificuldade e um custo especialmente caro para empresas pequenas, o que acaba favorecendo os gigantes já consolidados no mercado. Ou seja, se você é uma empresa grande, precisa cumprir um prazo absurdo e muito curto de 6 meses para continuar operando no Brasil ou sair do país. E se você é uma empresa pequena, bom, as dificuldades são claras. E não para por aí. Muitas empresas de redes sociais teriam também que se antecipar, segundo os requerimentos da nova lei, à publicação de conteúdos considerados nocivos e remover qualquer coisa notificada pela Justiça em até 24 horas. Algo que certamente endureceria a moderação das redes, o que geraria muitos falsos positivos e restrições adicionais no discurso, e também levaria ao risco, caso as restrições das redes não funcionassem bem, de nos deixar sem rede social. Vai que a justiça acha que o Zuckerberg está de sacanagem e não está atendendo às suas requisições porque quer. E tem mais um problema, que é o fato de que isso não atinge só as Big Tech ou esses grandes magnatas. O seu trabalho pode ser afetado diretamente, quer você seja funcionário de uma empresa menor ou dono de um desses pequenos negócios. Se você tem um e-commerce ou até uma lojinha de bairro com um site de compras por meio digital acessível por menores, você vai acabar entrando na regra e vai ser obrigado a adicionar um sistema de verificação de idade. Para além, é claro, de sistemas de supervisão parental, moderação constante, arquivamento de conteúdo e canais de denúncia, sob risco das mesmas multas absurdas que nós já citamos anteriormente. Alguns especialistas já apontaram que o prazo de 6 meses dado pelo governo para adequação é no mínimo irrealista. E mais do que isso, para se adequar direito, as empresas teriam que investir pesado em inteligência artificial e infraestrutura, que, bom, aqui no Brasil simplesmente não existe. As empresas grandes e internacionais poderiam sim desenvolver as suas próprias soluções. Agora, os pequenos, para se adequar, provavelmente teriam que terceirizar. E acontece o seguinte, os maiores players do mercado que oferecem esse tipo de solução não são brasileiros, são estrangeiros. Ou seja, o governo acaba empurrando o país para depender ainda mais de tecnologia gringa. E nesse momento você pode ter pensado naquele que é milenarmente conhecido como o questionamento mais arrasador de todos os tempos, que abala a estrutura de qualquer argumento, o famoso mas que tem? Bom, é aí que a gente entra no ponto central da soberania brasileira. Eu sei, soberania parece um conceito abstrato, antiquado, coisa de velho ufanista. Mas aqui, nesse caso da Lei Felca, essa questão da soberania pode afetar você diretamente de uma maneira muito prática. Como nós já vimos, o ECA digital
ou Lei FeLKA, determina que sistemas operacionais, quer sejam eles o Android, o iOS ou Windows, verifique a identidade do usuário e forneça esses dados para os aplicativos que rodam nele. E na prática, só existem 3 empresas hoje no mundo capazes de fazer isso em larga escala e de arcar com a responsabilização caso alguma falha aconteça nesse processo. Essas empresas são a Apple, a Google e a Microsoft. Nem mesmo sistemas abertos como Linux, que muita gente usa no Brasil e do qual depende a infraestrutura de muitos servidores, conseguem atender essas exigências, o que na prática os colocaria em situação de irregularidade no país, beneficiando ainda mais o monopólio das Big Techs. E como quase nenhuma empresa possui essa tecnologia própria de verificação de idade, muitas iam acabar recorrendo à parceria com sistemas terceirizados, como nós falamos anteriormente. E um dos principais sistemas utilizados hoje em dia no mundo é o Persona, que foi adotado pelo Roblox, pelo Discord e pelo Reddit, e tem parceria com a OpenAI, do ChatGPT. E aí a porca torce o rabo, meu amigo, porque, olha, se você pensar direito, esse tipo de serviço implica no armazenamento de dados muito sensíveis, como dados biométricos do seu rosto, da sua identidade, muitas vezes a sua geolocalização pela captura do IP e até mesmo o número e imagens dos seus documentos. E aí, meu amigo, descobriram o seguinte: o tal do Persona, que eu acabei de mencionar, que várias dessas empresas gigantes usam, tem uma autorização chamada FedRAMP, que permite que agências de inteligência e agências militares americanas utilizem o serviço e façam cruzamento dos dados disponíveis deles com os seus bancos de dados antiterrorismos e coisa desse tipo. E para piorar, quem está por trás do Persona, quem financiou boa parte desse sistema, é um bilionário americano chamado Peter Thiel, cofundador da empresa Palantir, que nós citamos muito aqui no Geoeconomia e em outros programas, e que se trata de uma empresa de vigilância em massa e de aplicação militar da inteligência artificial, que trabalha diretamente com o governo americano, com a CIA, com o FBI e que fornece também os dados para o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. E até mesmo, pasme, para a inteligência de Israel. E aí nós temos uma ironia trágica, né? O Estado brasileiro, que adora discursar sobre soberania e é anti-imperialista, cria uma lei que, na prática, empurra os seus cidadãos para as garras de empresas ligadas ao complexo militar industrial americano. Tudo isso sem nenhum critério de validação técnica ou moral. É, no mínimo, assustador, não é mesmo? É claro, até existem empresas brasileiras que atuam nesse ramo. Algumas que dizem, inclusive, ter tecnologia de IA própria, desenvolvida internamente. Mas no Brasil ainda falta infraestrutura para rodar isso localmente. É difícil não depender de modelos de inteligência como os da OpenAI ou do Google, ou de infraestruturas da AWS, da Amazon ou a Azure, da Microsoft. Empresas que são diretamente ligadas ao Pentágono e cujas infraestruturas processam normalmente os dados desse tipo de serviço oferecido até mesmo por empresas brasileiras. Olha, e o pior, como o Linux foi praticamente inviabilizado, e o Linux é a base de boa parte dos data centers, até para construir essa infraestrutura no Brasil de forma independente, a situação se torna caótica. Será que a burocracia estatal previu isso? Ou será que, na sua sanha controladora, simplesmente decidiu nos jogar direto no colo dessas grandes corporações, transformando o Brasil numa espécie de cobaia do tecnofeudalismo global? Olha, esse é um tema que pode ser discutido em mais profundidade depois. Se você se interessar, pede aqui nos comentários que a gente pode produzir um vídeo só sobre tecnofeudalismo. Mas, para finalizar esse assunto aqui, se você acha que eu estou sendo muito teórico da conspiração, saiba que eu não estou sendo um teórico da conspiração sozinho. Mesmo descartando a possibilidade de espionagem americana, por exemplo, mais de 371 acadêmicos de 29 países, incluindo referências na área de segurança e de criptografia, emitiram uma carta em que tratam como consenso entre eles que o reconhecimento facial, como é feito atualmente, representa riscos altíssimos à segurança e à privacidade. Além disso, até mesmo a organização internacional Electronic Frontier Foundation
cujas cartilhas costumam ser aplaudidas por progressistas de diversos ramos, classificou recentemente as leis de controle por verificação de idade como um regime de vigilância e censura por si só. Ironicamente, até as instituições que o próprio sistema costuma legitimar precisaram admitir que a utopia da segurança digital é, na verdade, a fundação de uma distopia de controle. Agora, deixando tudo isso de lado, imagina o seguinte: o Estado brasileiro, numa espécie de lapso ufanista, decide alavancar aí um megaprojeto para acelerar a soberania digital brasileira. Daí ele constrói data centers, abraça modelos open source, cria agências de análise e promete proteger os nossos dados das garras do Vale do Silício. Eu garanto a você que isso aí também daria errado. Sabe por quê? Porque o Estado brasileiro tem um histórico desastroso na gestão da nossa identidade e dos nossos dados. Quase toda semana surge uma notícia de vazamento diferente. Em 2021, por exemplo, tivemos um vazamento de 223 milhões de CPFs, que incluíam CPF de gente morta. Em 2024, o INSS admitiu indícios de vazamento. Em 2025, o Dataprev precisou investigar a exposição de dados de 89 milhões de brasileiros sendo leiloados na Dark Web. E o próprio TCU identificou centenas de senhas comprometidas e dispositivos estranhos conectados à rede da Dataprev. Justamente a tal da fortaleza digital que deveria proteger essas informações. A banalização da biometria no Brasil já é um risco à segurança. O próprio aplicativo gov.br, que notoriamente não funciona direito, possui falhas estruturais grotescas no seu reconhecimento facial. Falhas que inclusive foram acusadas de serem racistas, porque eles não conseguem escanear as feições de gente negra direito. Provando que o Estado, do jeito que é hoje, não consegue gerir nem a tecnologia básica que ele já nos obriga a usar. Imagina essas novas implementações. Ou seja, o cenário é brutalmente claro. Não há consenso técnico, não há infraestrutura e não há segurança. A própria agência que vai fiscalizar o ECA Digital, a ANPD, não tem sequer um modelo viável. Toda essa regulamentação está sendo costurada por uma burocracia altamente fragmentada, pesada e que não funciona direito. O Estado não consegue proteger o seu CPF em uma planilha de Excel, mas quer exigir a biometria facial constante para liberar o seu acesso à internet. E aqui chegamos no cerne dessa tragédia moderna. A máquina burocrática não tem a menor ideia do que está fazendo. Eles passaram essa lei aí sob a justificativa de proteger as crianças, apenas para surfar numa histeria das redes sociais e posar como uma espécie de vanguarda moral. Ou, como é ano de eleição, para conseguir algum crédito eleitoral, né? Em última instância, o Estado ignora o mundo real, porque ele só compreende estatísticas, controle e algoritmo, e esses ele nem compreende direito. No fundo, ele ignora as ameaças físicas e morais muito reais que as crianças enfrentam diariamente, para focar no controle digital. Para pegar alguns exemplos, crianças que moram em lares desestruturados, sem a figura materna ou paterna, comprovadamente sofrem mais violência física. E o curioso é que o sistema compactua cultural e politicamente com ideias que só servem para dissolver a família. E aí depois eles tentam substituir a função protetora dos pais por um aparato tecnocrático de vigilância em massa. Nossas escolas lidam diariamente com o caos, com o tráfico e com a total ausência de autoridade, mas o sistema age como se o grande perigo fosse o headshot no CS ou a propagação do GTA. Na verdade, a nossa juventude é subornada com auxílios estatais apenas para fazer número na chamada escolar, enquanto é abandonada na rua para ser precocemente engolida pela narcocultura e pela hipersexualização. Isso a burocracia ignora. É mais fácil fingir virtude assinando uma lei inútil ou até mesmo nociva. E olha, presta muita atenção. A máquina de controle só gira para um lado, viu? Hoje, a justificativa é a proteção de menores em jogo online e em mídia social. Já amanhã, a infraestrutura vai estar montada para proibir tudo o que eles considerarem como pensamento perigoso. Digo isso porque já existem movimentações legislativas de alas mais progressistas
querendo criminalizar abertamente conteúdos que supostamente normalizam a submissão feminina, por exemplo. Uma manobra retórica perfeitamente desenhada para, no limite, censurar a leitura pública da Bíblia, por exemplo. O negócio começa no combate ao tal do discurso de ódio e avança para o controle das redes. E depois termina na criminalização da própria tradição. Mas a engenharia social por trás da censura é papo para outro dia. Talvez para outro vídeo. E olha, na verdade, a gente tem um vídeo falando justamente sobre como esse tipo de pauta moral é inflada na prática, analisando um caso concreto, para depois mover legislação restritiva e de controle. E para além de aprender mais sobre isso em vídeos como esse, você pode, nesse ano eleitoral, avaliar muito cautelosamente em quem você vai votar, para prevenir que esse tipo de coisa continue acontecendo, ou para fazer ela deixar de acontecer, né?